Oração, ação! Vamos chegando no nosso grupo de estudos virtual, como só os tempos modernos propõem. Dá saudade das reuniões exclusivamente presenciais, mas não podemos negar os extremos, os grandes potenciais que a internet nos propicia. Isso ficou absolutamente evidente durante a pandemia, não é? Com a eclosão do espaço virtual para psicoterapias, blogs, influencers por toda parte. E também para as palestras, para os grupos de estudo. Nosso grupo de estudos aqui atinge algumas centenas de visualizações e se torna algo muito diferente do grupo de estudos que nós estamos acostumados, os presenciais. Como dissemos, com limites e possibilidades próprias. Sejam todas e todos muito bem-vindos, um prazer estarmos juntos. Hoje tocando em mais um desses temas fundamentais para a nossa compreensão, para nosso aprendizado sobre as leis da vida e nossa reflexão sobre nós mesmos. Tudo isso, para ser sólido, para ser aprendizado, necessariamente se concretizando numa nova atitude. Qualquer aprendizado que não resulta numa nova atitude ou é um aprendizado insignificante ou nem sequer é aprendizado. Porque qualquer aprendizado com um grau mínimo de profundidade vai necessariamente resultar numa mudança de atitude perante a vida. Que nós consigamos isso aqui, para vocês e para mim, e até para os amigos espirituais que coordenam esse trabalho, porque é dando que se recebe, como disse Francisco de Assis. Muito bom. Hoje vamos falar sobre reencarnação e mudança. Será que é possível promovermos uma grande alteração em nossas vidas sem a reencarnação? Vamos lembrar de uma saborosíssima história, um saborosíssimo diálogo relatado nos Evangelhos. Então conta-se que uma autoridade de Israel, que compunha o próprio Sinédrio, órgão máximo da organização política e religiosa da Judéia, ao contrário dos seus pares que ridicularizavam Jesus Cristo, resolveu comparecer perante ele e apresentando a nossa questão. O que é necessário para uma criatura evoluir espiritualmente, expandir-se, salvar-se, entrar no reino dos céus? Cada época tem uma terminologia própria para isso. No Oriente usa-se mais a iluminação. No cristianismo acabou se convencionando chamar de salvação. Ao tempo de Jesus, na Judéia, se falava em entrada no reino dos céus, que é uma expressão, aliás, saborosa, se nós formos compreender em profundidade. Porque reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei.
reino dos céus é aquele cujo rei é o próprio Deus. Os reinos da terra têm como reis os homens, o reino dos céus tem como rei, como autoridade máxima, a própria divindade. Mas como a terra se transformará no reino dos céus? Que é o anúncio feito por Jesus em todos os seus momentos. É chegado o reino dos céus. Então, voltando à definição, o reino é um pedaço de terra cujos habitantes obedecem a um rei. Terra, reino dos céus, será o planeta quando os seus habitantes obedecerem a Deus. Essa é a nossa visão de reino dos céus. Assim sendo, o que é preciso fazer para nós obedecermos ao Rei Deus? O que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus? Foi a questão levada por Nicodemos a Jesus. E a resposta dele, marcante, digna de todas as reflexões, é: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. O que gerou muito espanto em Nicodemos. Primeiro, pela síntese da resposta. Os teólogos, os estudiosos, os doutores da lei, como ele mesmo era, sempre se acostumaram a longos discursos, longas reflexões, citações complexas, debates longos. E Jesus resumiu a questão a: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Foi então que Nicodemos mostrou uma extrema dificuldade para entender e disse: mas, mestre, como pode um adulto, um ser já adulto, entrar novamente na barriga da sua mãe e nascer novamente? Jesus não gostou da pergunta. Tu és um rei em Israel, tu és um príncipe em Israel e não sabe dessas coisas? Como poderei falar das coisas mais complexas se nem as mais simples vocês conseguem entender? Não gostou da pergunta. E repetiu a resposta: não vos espanteis quando eu digo que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo na matéria e no espírito. Ora, Nicodemos já tinha feito a pergunta que gerou tanta indignação por Jesus, em Jesus. O que é então nascer de novo na matéria se não é um ser já adulto encolher, voltar para a barriga da mãe e nascer novamente? O que é nascer de novo na matéria? Parece claro para todos aqueles que já constataram a verdade, a realidade da reencarnação, que nascer de novo na matéria é a reencarnação. Objeto, aliás, da primeira pergunta da noite de hoje, desse O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, que hoje nós estamos já há algum tempo percorrendo o campo da filosofia. É um livro que passa em revista todo o conhecimento humano em 411 perguntas e respostas, é claro. Aqui no campo da filosofia é feita hoje a seguinte pergunta para Emmanuel:
a autoiluminação. A redenção, a salvação, a entrada no reino dos céus, aqui eles usam o termo autoiluminação. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? Parece ser a resposta para o aspecto de ninguém pode ir ao reino do céu se não nascer de novo na matéria. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência na Terra? A resposta é: uma encarnação é como um dia de trabalho. E para que as experiências se façam acompanhar de resultados positivos e proveitosos na vida, faz-se indispensável que os dias de observação e de esforço se sucedam uns aos outros. São as vidas sucessivas. Aqui Emmanuel está dizendo que sem experienciarmos, sem experimentarmos as vidas sucessivas, ninguém pode ter resultados positivos e proveitosos na sua tarefa evolutiva. E continua: no complexo das vidas diversas, o estudo prepara. Todavia, somente a aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo pode proporcionar a paz e a sabedoria inerentes ao estado de plena iluminação dos redimidos. E com senso de realidade, qualquer um de nós constata que a tarefa de aplicação sincera dos ensinamentos do Cristo não pode ser realizada em apenas uma vida. Aliás, nós mesmos já estamos nascendo e renascendo na Terra há 2000 anos depois de Jesus, e acho que nenhum de nós teria a pretensão de, ainda nessa vida, conseguir a aplicação sincera de todos os ensinamentos do Cristo. Então, não só não conseguimos, ao longo das muitas vidas nesses últimos 2000 anos, mas certamente ainda precisaremos de muitas mais para alcançar a prática de Jesus em nós. Não é claro isso para vocês? Então, ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo na matéria. Mas da resposta do Cristo ainda sobra uma outra metade fundamental. Disse ele que ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo na matéria e no espírito. E precisamos de algum estudo, de muito estudo, sobre essa questão da renovação espiritual. O que é necessário para ela? É a outra pergunta de estudo hoje, além de outras tantas desse fabuloso livro, de vários livros, de todos os livros, porque esse é o nosso grande assunto. Pergunta-se o seguinte na questão 229. A anterior foi a questão 228 e agora a questão 229, 229. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Como entender a tarefa da autoiluminação nas tarefas da Terra?
diz Emmanuel o seguinte: a purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Linda figura, não é? Aquela flor branca, pura, vigorosa, nascendo do lodo da terra escura e até mal cheirosa, enquanto o lírio é uma das mais perfumadas flores da criação. Uma linda figura, um lindo contraste. Assim como o lírio precisa da terra, nossa expressão mais purificada, mais perfumada, também precisa da vivência na matéria, no corpo, na terra. Então a purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. Todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Muitos códigos, muitas oportunidades de reflexão numa pergunta e numa resposta tão curta. Vamos tentar o que nos for possível hoje. Todos os espíritos encarnados devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. O cadinho é um recipiente, um copinho usado pelos ferreiros, que ali fazem a mistura de diferentes metais para resultarem nas ligas que dão tão variadas capacidades de geração de utensílios, ferramentas, utensílios domésticos, utensílios de trabalho. É fascinante como a mistura de diferentes metais servem a inúmeras utilidades. Depois de descoberto o fogo, descoberto as ligas de metal, a humanidade deu fabulosos saltos. E até hoje, não apenas nos metais, é claro, mas a pesquisa de materiais é intensa, é rica, é vigorosa, propicia grandes crescimentos, grandes tecnologias, grandes aplicações. O acrisolamento é referente a uma imagem, uma outra imagem muito utilizada e riquíssima, referente à lagarta e a borboleta. A lagarta é um ser feio, rastejante, agressivo nas suas cerdas venenosas, agressivo na sua capacidade de devorar praticamente uma árvore inteira em poucas semanas.
enquanto a borboleta é linda, leve, polinizadora, espalhando vida no território em que a lagarta espalha morte, destruição. E o mais interessante de tudo é que a borboleta não passa de uma lagarta que passa pelo estágio de crisálida, o acrisolamento, fornecendo o fabuloso símbolo da mudança do ser humano, da agressividade, do peso, do veneno, da destruição, para o espalhar vida, cor, leveza na Terra. É muito bonito porque no próprio território, no mesmo território em que o ser, como lagarta, devora e destrói, ele espalha vida e poliniza como borboleta. Paulo de Tarso é figura linda nesse sentido e nós recomendamos o livro Paulo e Estevão, assim como o nosso Saulo e Paulo, baseado em Paulo e Estevão, já que a vida de Paulo de Tarso, primeiro como Saulo, é muito parecida com uma lagarta, espalhando venenos, morte e destruição por onde passa. Mas depois, convertido por Jesus à obra do amor e do Evangelho, torna-se uma linda borboleta que espalha cura, aprendizado, vida por onde passa. Vencendo o acrisolamento, a mudança da lagarta, a metamorfose da lagarta para a borboleta, um grande símbolo da expansão espiritual das consciências. Então aqui Emmanuel fala que todos os espíritos encarnados, porém, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima, fazer brotar o lírio do meio do lodo. Na angústia da vida humana, no círculo da família e da comunidade social, os espaços onde, por excelência, nós nos revemos, nos desafiamos, nos desenvolvemos. Através da maior severidade consigo mesmo e da maior tolerância com os outros. Nesse livro, Emmanuel nos desafia, em outro momento ainda mais explicitamente, dizendo que nós temos gasto muitas vidas inutilmente com a atitude da severidade com os erros alheios e da máxima tolerância com nossos próprios erros. E que deveríamos experimentar a inversão, manifestando-nos mais tolerantes com os erros dos outros, já que afinal nós tão pouco sabemos da vida alheia, dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações dessa vida e ainda menos das múltiplas outras vidas. Deveríamos ser muito mais humildes, sensatos, antes de julgar qualquer pessoa. Mas nós, criatura de Deus, que nós mais temos contato com pensamentos, sentimentos, palavras e ações, às vezes até de outras vidas, através de sonhos, intuições,
inconscientes, com relação a nós devíamos ter mais severidade, para usar a palavra de Emmanuel. Maior severidade para consigo mesmo e maior tolerância com os outros, fazendo cada qual em sua existência um apostolado de educação, onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, o trabalho da autoiluminação, ele precisa não apenas das muitas vidas, mas da boa vontade, da atitude atenta de autoobservação, de autoanálise, de autorreparação em relação às nossas insuficiências e incompletudes, ao mesmo tempo que tenhamos mais tolerância, mais compaixão e mais cooperação em serviço em relação às incompletudes e aos equívocos dos outros. É todo um programa de trabalho, é toda uma nova atitude que Emmanuel aqui nos orienta a ter nas muitas vidas, mas nessa vida agora que nós experimentamos. O que vocês acham disso? Parece um precioso programa de trabalho, não é? Vamos então para os amigos que estão aqui nessa sala ao vivo conosco: Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos, dando seu boa noite. Enir pergunta aqui se podemos não querer reencarnar e diz que já entendeu aqui na própria live, que bom. Mas é interessante entender que no nosso processo evolutivo, como o de uma criança, assim como uma criança não toma muitas decisões no âmbito de uma família, mas conforme vai crescendo e aprendendo, vai tomando cada vez mais decisões na pré-adolescência, na adolescência e ainda mais na idade adulta, nós também vamos crescendo conforme vamos tendo condições de discernimento. Isso quer dizer que nós podemos, desde cedo, postergar a reencarnação, adiar, assim que adquirimos mínima maturidade. Mas, ao contrário do que podemos perceber, a maturidade, o discernimento espiritual nos fará querer reencarnar como um doente que se propõe a uma cirurgia. Ora, se é doloroso, se é uma situação de risco, por que um doente se propõe a uma cirurgia? Nós nos propomos sempre à cirurgia, sempre que compreendermos o risco da doença, de permanecer na doença, e o ganho a ser propiciado pelo procedimento. Não é? Maturidade é isso. É não fugir dos riscos e ter coragem de encarar
as dificuldades. Muito bem. Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados. Enir e Mônica sempre saudando-se especialmente, depois de saudar a todos os amigos. Andréa Salvatore dando o seu boa noite. Mônica lembrando sempre das vítimas das guerras e dos desastres climáticos. Enir e Adelaide dando também o seu boa noite a todos. Assim como a Mônica. Muito felizes pela presença de todos. É realmente uma confraternização. É fazermos-nos irmãos uns aos outros. Esse estudo, esse estímulo que fazemos aqui no Oração Ação. Compartilhe, espalhe e esteja conosco amanhã na continuidade desses nossos estudos. Paz e bem, um grande abraço a todos e até amanhã.